Então, vamos lá, vamos iniciar, então, o nosso encontro de hoje. Hoje eu vou ficar pouquinho tempo com vocês, eu tenho um outro compromisso agora às 18, mas a Larissa, que nos assessora aqui, vai estar aí junto com o professor Asdrubal Júnior. E aí, Asdrubal, eu vou só pedir para você tirar o seu compartilhamento de tela, que eu vou fazer um outro compartilhamento aqui antes, falar de um programa que a gente lançou agora no início do mês de novembro, que eu acho que é interessante compartilhar com os advogados, com as pessoas todas que estão presentes aqui, que vão assistir, ou posteriormente também lá pela gravação, que é um movimento que a gente chamou um movimento aí pela mediação, em que a CBMAI, durante o mês agora de novembro, e eu já estou estudando prorrogar também para o mês de dezembro, mediações de forma gratuita para micro e pequenas empresas. Então, eu vou compartilhar aqui o nosso portal para mostrar para vocês como é que vai funcionar e como é que já está funcionando, e convidá-los, né, aproveitando o gancho do tema de hoje, que eu acho que é muito importante, é um tema que também trata de prevenção, não só da resolução, mas também da prevenção. Compartilhar aqui com vocês aqui agora a minha tela. Bom, então lá no nosso portal, nesse banner maior aqui, tá o programa. O programa, de novo, como eu falei, ele é voltado ao atendimento principalmente das micro e pequenas empresas que muitas das vezes com um conflito singelo, pequeno, mas para ela é muito grande. Ela pode, inclusive, deixar o mercado, né, deixar de existir essa empresa. Então, compartilhando com a ideia de assessorar as empresas, de trazer também a cultura da mediação extrajudicial, nós lançamos esse programa de mediação gratuita às micro e pequenas empresas. Lógico que a gente estabeleceu um teto, né? Então, são disputas de até R$20 mil. Então, qualquer micro e pequena empresa pode se cadastrar lá no nosso portal e gratuitamente vai receber esse atendimento por nós. E aí eu também chamo a atenção, principalmente dos colegas advogados, porque os casos, eles podem, inclusive, ser casos judicializados. Não precisa não ter judicializado ainda. Se for um caso judicializado, é mais uma oportunidade, inclusive, para poder ter um atendimento diferenciado, um atendimento com um profissional que vai ter um tempo maior para poder atender essa demanda, e, em caso de acordo, também pode ser mais um caso que deixe aí os nossos tribunais, né? Eu vou voltar aqui no banner, e vocês vão ver que é bem simples, dentro do portal, vai estar explicando exatamente o que eu falei para vocês, e vai ter o link aqui, que vai migrar exatamente para o sistema, o nosso sistema online, onde as partes poderão, tanto a parte diretamente ou por intermédio do seu advogado, fazer o registro do pedido da mediação. E aí vai pedir, são 3 passos bem simples, onde vai explicar o que é a disputa, a pretensão, a forma que acha que pode ser resolvido. O segundo passo lá no sistema vai ser os dados cadastrais,
da parte da sua assessoria jurídica, se tiver, e a gente sempre opta e indica que tem assessoria jurídica. E o terceiro passo é da outra parte, da parte contrária, para que a gente consiga também manter contato e sensibilizá-la de comparecer, de aproveitar a oportunidade do diálogo, a oportunidade de ter assistência de um profissional e da própria Câmara assistindo, né, as partes nesse contexto. Então, esse programa é feito aqui por nós, com apoio do SEBRAE, que é um parceirão nosso nessas iniciativas. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, no iniciozinho já aqui da nossa aula, de novo, vai ficar gravado para aqueles que não estão, eu estou vendo que tem alguns colegas acessando ainda a sala, e se precisarem de mais algum tipo de orientação, algum tipo tiver algum tipo de dúvida, eu vou estar à disposição. Eu vou compartilhar esse link para vocês também lá no grupo, e o banner da divulgação da campanha. Fiquem à vontade para perguntar, se tiver de novo algum caso que queiram indicar de um cliente, fiquem à vontade, que nós vamos ter a maior satisfação em poder colaborar. Bom, Asdrubal, era esse recadinho que eu queria deixar aqui inicialmente, colaborando principalmente aqui com os profissionais, advogados, os estudantes que estão aí buscando a sua formação, antes do início do nosso encontro de hoje. E eu estou vendo que a Cirele levantou a mão aqui. Quer comentar alguma coisa, Cirele? Oi, boa noite, bom dia, quer dizer, boa tarde, boa noite para todos. Eu quero tirar uma dúvida, Eduardo. Nós sabemos que condomínios são entes despersonalizados, né? E eu gostaria de saber se é restrito mesmo às empresas pequenas e médias, às micro e pequenas empresas, ou as situações de condomínio, como, por exemplo, cobranças de cotas condominiais, que estão judicializadas, que existe uma possibilidade de uma mediação, vocês fazem também? Não, nós fazemos, desde que envolva direito patrimonial disponível, então a gente atua, mas a campanha, de forma gratuita, é específica para micro e pequena empresa. Certo. Nesse tipo de situação que você está trazendo, aí tem uma taxinha pequena, a gente precisa entender melhor o que é a questão, para a gente poder fazer a melhor indicação de custas, de profissional que tenha conhecimento, para poder fazer uma boa mediação, mas é uma grande oportunidade, inclusive, eu não sei, o Asdrubal, se estava, no seu roteiro, tratar desse tema, com questões já judicializadas ou não, a oportunidade da mediação a qualquer momento, eu tenho certeza que sim. Eu acho que vale a pena trazer com mais ênfase, porque, de novo, é uma grande oportunidade. A mediação, ela não é só para resolver um conflito, aproveitar o gancho aqui, Cirele, na sua pergunta, mas também para preservar as relações. E essas questões em condomínio, elas são corriqueiras, acontecem todo santo dia, ou talvez a toda hora, e ali é o lugar onde as pessoas escolheram para dedicar parte da sua vida. Então, imagine você dedicar parte da sua vida com um conflito batendo na sua janela, na sua porta, o tempo inteiro. Então, se você quiser, a gente conversa a respeito dessa questão pontual. Eu sei que você é especialista no tema condomínios, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer. Obrigada. Nada. Mestre Asdrubal, está contigo. Joia.
Sim, Eduardo, nós vamos falar sobre esse assunto em um tópico específico um pouquinho mais para frente, mas vamos falar. Maravilha, vamos lá. Meus queridos, dando sequência à última aula, nós estamos por fechar ainda aquele assunto introdutório inicial, que fala sobre alguns aspectos relevantes, fazendo aí uma transição com os elementos trazidos pelo Eduardo no primeiro encontro, né? Então, apenas para título de dar uma maturidade maior na hora que possam efetivamente escolher o melhor caminho. Então, tendo um pouco mais de propriedade sobre as características do que cada caminho implica, nós temos, então, condições de avaliar com mais tranquilidade e segurança e poder fazer o encaminhamento para aquele caminho que se mostre mais apropriado, né, com melhor adequação para cada questão. Então, aqui eu trouxe algumas características gerais importantes dos meios autocompositivos para os meios heterocompositivos ou híbridos, como alguns já defendem, né? Então, apenas para entender aqui que na coluna da esquerda nós temos esse quadro em azul aqui que fala sobre negociação e mediação, e aí entendam também conciliação, práticas colaborativas e outras metodologias autocompositivas. E aí, no quadro do meio aqui, em amarelo, nós temos arbitragem, ação judicial, que seriam convencionalmente os chamados métodos heterocompositivos, em que a decisão será emitida por uma terceira pessoa, enquanto que no primeiro quadrante a decisão é adotada pelas próprias partes. E no segundo quadrante, a decisão é emitida por um terceiro. Então, apenas para entender que neste quadrante autocompositivo nós temos um clima de cooperação. Ao invés de enxergarmos o outro como parte do problema, precisamos reenquadrar a nossa percepção sobre o outro e entender que o outro não é parte do problema, é apenas o outro que tem com a gente em comum um problema, e que, assim como nós queremos resolver esse problema, ele também quer resolver esse mesmo problema. Então, olhando o outro agora, não propriamente como um adversário, mas como alguém que pode ser extremamente útil na resolução desse problema. Ou seja, alguém como parte da solução, que vai integrar a perspectiva de como vamos resolver a questão, e não alguém que remonta a ideia do próprio problema e da existência dele, mas alguém que nos será útil para nos ajudar a resolver o problema. E vice-versa, e outro olhar para a gente com esse mesmo olhar de entender que nós faremos parte da solução e ele precisa, portanto, da nossa cooperação e a gente precisa, portanto, da cooperação dele, por isso um clima de cooperação. Claro que a gente está falando isso na medida em que todos conseguem entender propriamente esta ideia. Por vezes, as pessoas chegam no ambiente de uma autocomposição, de uma conciliação ou mediação, e chegam, vamos dizer assim, armados, no sentido literal, claro, armados, munidos daquelas, vamos dizer assim, vestimentas, daquela característica que é própria de uma disputa contenciosa. E, portanto, ainda não conseguem digerir a ideia de que o outro é parte da solução e não parte do problema. Ainda continuam encarando muito o outro como parte do problema. Então, é necessário ressignificar essa questão, entender essa perspectiva, para que, então, cada um se encaixe adequadamente dentro do contexto de utilizar a metodologia, qualquer uma delas que se tenha escolhido, de uma maneira mais produtiva e eficiente, né? A gente pode ir para uma autocomposição simplesmente resistente à ideia da autocomposição,
firme e posicional, no sentido de que não quer, e é obviamente que a gente vai cumprir uma etapa e não vamos conseguir colher dela aquilo que ela pode nos oferecer de melhor. Então, é necessário que cada um chame para si também a responsabilidade de procurar entender da melhor maneira para que serve aquele momento, para que serve aquele método e aquela oportunidade, e tentar fazer desta oportunidade uma experiência rica e, de fato, produtiva na busca dos resultados que ela pode proporcionar. Então, ninguém mais, ninguém menos do que os advogados, que são peças fundamentais nesse processo para ajudar as pessoas a entenderem com melhor clareza, discernimento, a que serve efetivamente essas metodologias autocompositivas, e não que elas estão lá encaixadas apenas para ser uma mera formalidade de tentativa, quase que estéril, mas de realmente uma janela de grande oportunidade para que se possa ali enxergar coisas que não se veria propriamente na perspectiva puramente contenciosa. E, ao enxergar essas outras coisas, poder usar essas outras coisas como motivação, como estratégia e como busca, efetivamente, de soluções que ajudem a equacionar aquele conflito. Então, esta é a ideia e, por isso, o clima de cooperação. Observem que, na perspectiva da arbitragem da ação judicial, nós temos aqui um clima de competição e adversariedade, onde o outro é visto como parte do problema. Então, não é mágica, como eu disse, não é porque eu estou entrando numa sala de mediação que, por mágica, eu agora passo a enxergar o outro como parte da solução, não como parte do problema. Exige a necessidade da gente mudar o nosso mindset, da gente mudar a nossa roupa. E, ao invés de ir para a briga, ao invés de estar com um kimono para ir para a luta e para o confronto, a gente vai estar com uma roupa diferente, se preparou de maneira diferente e, naturalmente, vamos usar daquela experiência de uma forma mais adequada para que ela cumpra a sua finalidade, ou pelo menos que a gente potencialize que ela possa gerar aquilo que ela pode proporcionar. Então, é necessário isso, mas feito essa percepção, então, de fato, cada um desses ambientes, cada um desses métodos levará a uma perspectiva que é diferente. Na perspectiva contenciosa, a perspectiva é de confronto, né? Tanto é que o próprio resultado que um processo pode oferecer, do seu ponto de vista lógico e formal, é o resultado de uma demanda ser julgada procedente ou improcedente. E, olhando a perspectiva de polo ativo e passivo, se ela é julgada procedente, é porque o polo ativo obteve um resultado favorável e, portanto, aquilo que seria entendido como uma vitória. E que o polo passivo, se foi julgado procedente, ele colheu uma derrota. Ou seja, ele, de fato, encontrou um elemento que é contrário à ideia que ele defendeu naquela disputa, naquela discussão. E, se é julgado improcedente, inverte-se apenas a perspectiva de quem teve o resultado mais favorável, que é, nesse caso, aquele que estava no polo passivo. Então, é isso que se vê. E como está numa situação de direto confronto, então eu vejo o outro como adversário. Existe uma ideia de competição, existe uma ideia de que eu só venço o problema se eu vencer o outro, né? Então, para enfrentar o problema, eu tenho que atacar o outro, e aí, naturalmente, isso leva a uma perspectiva de que eu crio um afastamento, um distanciamento da outra pessoa cada vez maior, né? E, por vezes, até quase que incontornável, exatamente pelo direto confronto que se estabelece. E a outra ideia é que a gente tem sobre quem decide, né? E o nível de responsabilidade que isso envolve, e qual é o protagonismo de cada um nesses diferentes cenários, do autocompositivo para o heterocompositivo. No autocompositivo, é quem decide, são as partes que decidem. Só vai ter um acordo se ambas as partes aceitarem fazer aquele acordo.
Se qualquer uma delas não quiser fazer o acordo, não terá acordo. Então, quem decide são exatamente as partes. Então, eu decido junto com o outro. Claro que não é uma decisão unilateral, é uma decisão conjunta. Não basta eu querer um acordo de um jeito, se o outro não quer, não sai o acordo. E não saindo o acordo, o procedimento é encerrado sem o desfecho positivo do encerramento daquela disputa, ou seja, a disputa provavelmente seguirá em outro cenário, em outro ambiente. Tudo indica que num ambiente contencioso ali para frente. E na missiva do processo heterocompositivo, seja uma arbitragem, seja uma ação judicial, quem decide não é nem uma parte nem a outra. Quem decide é exatamente aquele terceiro que está investido do poder jurisdicional, seja o juiz de direito, seja o árbitro. O juiz de direito está investido por força dele ter sido aprovado em um concurso público e ter assumido o exercício da magistratura e por força das leis que o colocou como competente naquele caso para julgar aquela questão, e no caso da arbitragem, ele está investido desse poder porque as próprias partes entregaram a ele esse poder ao celebrarem a escolha do caminho à arbitragem e ao o escolherem, ou o aceitarem para ser o árbitro daquela disputa. Então, a eles delegaram a missão jurisdicional de decidir quem está certo e quem está errado. Então, sai da mão das partes, elas perdem o controle efetivamente sobre isso e entrega esta missão para este terceiro. E, portanto, a responsabilidade no cenário autocompositivo é uma responsabilidade que eu tenho. Eu chamo para mim a responsabilidade, eu falo, eu tenho que decidir a melhor maneira de resolver o problema. E eu compartilho com o outro e o outro comigo esta mesma responsabilidade. Chamamos para cada um para si a missão e a responsabilidade de resolvermos o nosso problema. Enquanto no processo heterocompositivo, seja a arbitragem, seja o cenário do processo judicial, transferimos a responsabilidade ao entregar a petição com os nossos argumentos, ao produzir as nossas provas e fazer a formulação das nossas pretensões. Esperamos que aquele que está investido da missão jurisdicional analise e julgue, e, portanto, a responsabilidade é dele. Ele pode ter uma decisão boa ou ruim na avaliação de cada um dos lados, mas a responsabilidade é dele. E nós nos sujeitaremos a esta decisão, ainda que, na perspectiva judicial, possamos recorrer desta decisão e, na perspectiva da arbitragem, não poderemos recorrer, salvo situações específicas que não caracterizariam tecnicamente a ideia do recurso, mas apenas para entender que a responsabilidade é deste terceiro. Então, no cenário autocompositivo, olhando agora as setinhas de baixo, esta verde, nós temos nos modelos autocompositivos um autocontrole sobre o resultado. Ou seja, porque o poder está em nossas mãos, a responsabilidade é nossa e o protagonismo é nosso. Nós, parte, juntamente com os advogados, que fazem papel fundamental em tudo isso, são os grandes protagonistas no modelo autocompositivo. Então, o controle do resultado é esse. Não vai sair nada que fuja aquilo que você aceita. Ou seja, você não vai colher um resultado que não esteja dentro daquilo que você admite, de que você quer ou admite ou aceita. Porque você tem total controle sobre isso, é autocontrole. Claro que não quer dizer que vai sair exatamente como você sonhava, que não vai sair exatamente como você desejava, como o melhor dos mundos, mas vai sair da forma que você está disposto a fazer, porque senão não vai ter acordo. É simples, por isso que as partes mantêm o autocontrole sobre o resultado. Enquanto vai para o modelo heterocompositivo, então você tem um baixo controle sobre o resultado. É verdade que na arbitragem você tem um controle não tão baixo quanto no Poder Judiciário, porque
vamos lembrar que na arbitragem tem uma série de escolhas que você vai fazer previamente e que essas escolhas não vão demarcar de forma absoluta qual o resultado que você vai colher, mas vão sinalizar uma possível direção de resultados potencialmente passíveis de serem colhidos, porque você escolhe a instituição, você define o passo a passo do procedimento, você define o critério de decisão que deve ser seguido por quem vai decidir, você define quem vai decidir, você faz a escolha das pessoas que vão decidir, então você tem um razoável controle, não absoluto controle, mas tem um razoável controle. No processo judicial, você tem quase nenhum controle, porque realmente é o juiz que a lei dispuser que vai ser, você não tem gestão quase nenhuma sobre o desenrolar do processo, então você fica muito mais passageiro e, portanto, com baixo controle sobre o resultado. O impacto negativo sobre o relacionamento, como nós falamos, se você tem nos modelos autocompositivos a ideia de que o outro é parte da solução, de que você estabelece um clima de cooperação, então você tem um baixo impacto negativo e pode até ter um impacto positivo, porque vamos lembrar que foi para uma mediação uma relação que deve ter se desgastado por algum motivo ou por vários motivos, a relação se desgastou e as pessoas podem estar com muita dificuldade de comunicação entre elas. E a mediação, o mediador, como facilitador de tudo isso, pode conseguir cumprir uma das grandes finalidades da sua missiva, que é restabelecer a comunicação entre as partes e, dentro do possível, melhorar o máximo que conseguir a qualidade dessa comunicação. Então, às vezes, ela chega uma relação extremamente esgarçada, com grandes desgastes, e um bom trabalho da mediação permite com que aquela relação seja reconectada, que a comunicação seja retomada e aperfeiçoada, e que, portanto, a relação que estava bastante pior saia um tanto quanto melhor no outro lado. Então, não só pode ter um baixo impacto negativo, como ela pode até ter um impacto positivo no relacionamento entre as partes. Enquanto que no modelo heterocompositivo, como a gente disse, é um choque de enfrentamentos, de forças, e esse choque de enfrentamento leva ao distanciamento das pessoas, leva a cada vez mais eu ver o outro como adversário, cada vez mais eu me ferir com o que o outro diz, faz e produz no processo, e vice-versa, e o outro também se sentir desta mesma maneira. Então, recrudesce a distância entre as partes, acentua, né, as mágoas e os sentimentos negativos que existem, portanto, há um alto impacto negativo sobre o relacionamento, e tudo isso deve ser sopesado na hora da gente avaliar o caminho, porque, às vezes, você até percebe que manter uma certa relação é um tanto quanto melhor, ainda que você venha a perder aquela discussão, mas, a longo prazo, a médio ou longo prazo, manter a relação é muito mais proveitoso para você. Então, às vezes, engolir um sapo pode ser, eu diria, mais fácil de digerir do que simplesmente não engolir sapo nenhum, mas também não manter relação nenhuma. E portanto, a galinha dos ovos de ouro perece, né? E você não só não colhe aquele ovo de ouro, como não colherá nenhum outro ovo de ouro ali na frente. Então, é uma ideia de que a gente avalia a questão do relacionamento, a importância disso para cada um e como isso pode fazer diferença também olhando uma perspectiva de futuro. E na linha ainda mais abaixo, que está em rosa, você tem a perspectiva do resultado alcançado. Nos modelos autocompositivos, você vê que tem um ganha-ganha. Por que ganha-ganha? Win-win. Por quê? Porque se as partes chegam ao consenso, é porque cada uma delas, de alguma maneira, encontrou que aquele resultado lhe seja proveitoso, útil.
atenda, pelo menos em alguma parte, os seus interesses. E, por isso, aceitou fazer aquele acordo, senão não aceitaria fazer. Então, ela ganha. Ela pode não ganhar na plenitude tudo o que sonhava e imaginava, mas ela ganha, de alguma forma, alguma coisa, e por isso que ela se dispôs e aceitou, se motivou em firmar aquele acordo. Então, há um ganha-ganha. E da mesma perspectiva, o outro lado também só fez o acordo porque entendeu que, ao menos em parte, os seus interesses foram contemplados na construção daquela solução. Por isso, ganha-ganha. No modelo heterocompositivo, você tem, de forma mais convencional, o chamado ganha-perde, que é aquela perspectiva de que, olha, vai ser julgado procedente ou improcedente, ou, às vezes, parcialmente procedente, o que significa que haveria, então, uma parcial derrota de cada lado. Quando você tem essa perspectiva praticamente binária de procedência e improcedência, você tem um cenário em que um colheu o resultado que supostamente atenderia aos seus interesses, e o outro colheu um resultado que definitivamente não atende aos seus interesses. Então, por isso, de maneira mais convencional, ganha-perde. Mas não é impossível perceber que, e não raras vezes, também pode acontecer, a nível de resultado, um resultado em que perde-perde, em que todo mundo está perdendo. Ainda que, sob o ponto de vista formal, alguém tenha vencido, mas, sob o ponto de vista efetivo do que o que se colherá com aquele resultado, por vezes perde-perde. Vou dar um exemplo muito singelo e bastante corriqueiro, que são disputas societárias. Nas disputas societárias, quando ela vai para o modelo heterocompositivo, vai para um processo judicial, especialmente processo judicial, que é muito mais demorado do que a arbitragem, você percebe claramente que a empresa que vai para uma disputa societária, os sócios estão ali em divergência entre eles, cada um acreditando ter um certo direito de controle sobre a empresa ou de determinar a retirada do outro sócio, de quanto deve pagar ou de quanto deve receber pelas suas cotas. Então, normalmente, aí moram os pontos de fricção entre eles, né? Tanto o direito de excluir ou de não excluir o sócio e de como se ressarce esse valor, quanto o controle de quem tem a gestão e o controle acionário da empresa, ou seja, moram as questões aí, mas o fato é que, quando a coisa fica submetida, né, ou chamada subjúdice, submetida à disputa judicial, por vezes, cada um dos lados começa a olhar para a questão e fala, olha, eu não sei quem vai vencer. Então, aquele projeto que a gente ia ter que investir tanto, o outro lado não vai querer investir, eu também já não vou querer investir. Então, aquele projeto que permitiria a empresa se manter atual, crescer, manter a sua competitividade no mercado, projetos que são, por vezes, vitais para o negócio, são protelados, são adiados ou são efetivamente cancelados. A energia que eu dedicaria a pensar no negócio, empreender, desenvolver, fazer a coisa acontecer, por vezes ela é desviada, desvirtuada para a disputa. Então, não tenho a mesma energia, o mesmo foco, a mesma atenção, a mesma dedicação para fazer a coisa prospectar e crescer, porque eu estou agora envolvido na discussão. E o que normalmente se percebe em disputas assim é que a empresa vai definhando com o tempo. Conforme a disputa vai demorando, a empresa vai definhando. Então, discutir que tem direito a 30% e que 30% da sociedade vale 3 milhões, 10 milhões, hoje, enquanto a empresa vai definhando ao longo dos anos, essa discussão vai perdendo cada vez sentido. Daqui a pouco a empresa pode entrar em rota de falência, de bancarrota. E daqui a pouco você nem quer mais os 30%, porque 30% representa prejuízo e não o resultado útil da sociedade.
Então, vai perdendo sentido na própria discussão. E lá na frente, não importa quem vença, o que se colhe de resultado efetivo para cada um dos lados é que, provavelmente, ambos perderam, né? Ambos perderam. Ainda que, sob o ponto de vista formal, alguém tenha uma vitória declarada, sob o ponto de vista efetivo e econômico, ambos efetivamente perderam. Então, você tem um cenário perde-perde, por isso é muito importante ter essa visão. A visão do hoje, a visão do amanhã, a visão do todo, do controle, para a gente entender que, por vezes, manter o controle de tudo pode ser extremamente importante. Ou se não de fato, grande a probabilidade de resolver por uma composição, quem sabe investir em um caminho menos demorado, mais célere, em que eu mantenho, pelo menos em parte, o controle sobre as escolhas que a gente vai realizar, para poder minimizar todos os impactos negativos, tanto de relacionamento, quanto de ter baixo controle sobre o resultado, como de maximizar a chance de você ter um resultado ou ganha-ganha, ou pelo menos um que não permita o perde-perde, que pelo menos um ganha-perde possa ser, de fato, encontrado. Então, são cenários a entendermos tudo isso, por isso que eu trouxe esse gráfico para vocês, e agora trago esse outro, para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele, para entender o que nós, advogados e os profissionais que atuam propriamente nos meios adequados de tratamento de conflitos, o que nós, profissionais, podemos fazer de grande diferença a partir deste entendimento. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem simplesinho, bem tranquilo, como uma espécie de brincadeira, uma ilustração sobre o que passa na cabeça das pessoas e de que maneira a gente pode ser útil a elas. Então, um pensamento tradicional é um pensamento de que você já deve ter ouvido falar: dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. Esse é um pensamento extremamente tradicional que todos já ouviram falar, porque é um dito popular muito conhecido. Então, traduzindo isso para uma perspectiva mais técnica e jurídica, o que se está a dizer é que ainda é um pensamento que reside na cabeça da maior parte das pessoas e dos próprios advogados, ainda muito vinculados à ideia do contencioso, por um conflito, se estou certo que tenho razão, vou até o fim. Quero conquistar na justiça e assim construir a melhor vitória. Então, é aquela ideia de que eu vou para a justiça, vou brigar, eternizar a disputa até eu colher aquilo que seja o resultado de uma vitória. Esse é o caminho. Tudo que eu puder fazer para isso, eu vou fazer. Não medirei esforços para fazer tudo isso. Que, no final, traduz aquela mesma ideia de que dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. O que nós, então, podemos efetivamente fazer? Se você parar e pensar, este pensamento atual, ainda convencional, e traduzido naquele dito popular, isso não é um pensamento racional. Isto é um pensamento muito mais produto dos elementos emocionais que gravitam no nosso cérebro. Ou seja, eu quero brigar, porque eu quero mostrar que eu tenho razão. E esse mostrar que eu tenho razão, isso é expressão da minha emoção. Porque, no plano puramente racional, você gastar mais para receber menos não é racional. É aquilo, você tem um cheque que a pessoa te deu, o cheque voltou sem fundo. Falar em cheque hoje em dia é uma coisa tão ultrapassada, né? Desculpa esse exemplo tão ultrapassado. Cheque ninguém usa mais, mas só usando esse exemplo antigo para entender. Se o cheque é de pequeno valor, quanto eu vou pagar de custos? Quanto eu vou contratar advogado? Quanto? Meu Deus, olha, joga lá na sacola do prejuízo, absorve e segue a vida. Isso é o racional. Agora fala, não, tem razão, tem direito a receber. Então, quando a gente diz isso, que tem razão, tem direito a receber, isso é produto da emoção, de verdade. Não que você não tenha razão também
tá? Não estou dizendo que a emoção exclui necessariamente o plano do que é certo e do que é errado na perspectiva também racional. Mas, quando você joga isso dentro de um sistema, e que o sistema envolve etapas, processos, fases, riscos, investimentos, etc., etc., e você passa a ter a visão global de tudo isso e racionaliza esta visão, então você passa a ter um entendimento, o produto racional de uma série de variáveis que devem ser consideradas para que, de fato, você chegue a uma conclusão que exprima aquela conclusão mais racional, né? Não que não se possa ter razão em cada um dos pontos isoladamente, mas olhando sistemicamente, você vai ter um produto que decorre de uma análise mais cognitiva racional e que, portanto, é essa ideia. Então, o que nós vamos fazer? Nós, advogados, nós, profissionais que atuamos com meios adequados, vamos fazer. Vamos ajudar as pessoas a organizar o pensamento, a ter uma visão sistêmica, a ter uma visão global de tudo isso, a ir além das feridas, das mágoas que o problema gerou, a conseguir se desapegar um pouco dessas emoções para olhar panoramicamente a questão, não olhar só de dentro do problema, transcender a isso, olhar por cima, entender panoramicamente tudo e ajudá-la, então, a organizar o seu pensamento para, de fato, tomar decisões racionais no encaminhamento da solução daquela questão. Então, para ilustrar o que eu fiz, eu peguei a frase convencional, que está lá: por um conflito, se estou certo, tem razão, vou até o fim, quero conquistar na justiça, assim construir a melhor vitória. Eu peguei esta frase, você vai ver aqui na coluna da direita, que eu desconstruí esta frase, palavra por palavra. Eu separei todas as palavras da frase. Estão todas elas aqui, sem excluir nenhuma palavra e sem incluir nenhuma outra. Simplesmente as palavras separadas. E aí, na etapa seguinte, o que nós vamos fazer é ajudar as pessoas com essa visão panorâmica, com essa visão sistêmica, com olhar o problema sob diferentes faces e perspectivas. Vamos ajudar elas a reorganizar o pensamento. Então, o que eu fiz agora nesse novo slide? A gente ajudou ela a reorganizar. Então, eu peguei aquelas mesmas palavras e coloquei ela numa ordem diferente. Ajudei elas a racionalizar o problema e, reorganizando aquela questão, poderem chegar a conclusões mais racionais e, portanto, possivelmente diversas daquela conclusão anterior. Então, nessa reconstrução, veja a nova frase que construímos exatamente com as mesmas palavras, sem incluir nenhuma, sem retirar nenhuma. Só reordenando, só reorganizando o pensamento. Estou certo que se quero conquistar a vitória, e aí vamos lembrar que vitória é ressignificada a partir do momento em que eu não tenho que vencer o outro, eu tenho que vencer o problema. O outro não é parte do problema, o outro é parte da solução. Então, estou certo que se quero conquistar a vitória, que é vencer o problema, tenho que pôr um fim no conflito. Enquanto a gente ficar discutindo, batendo boca, não vamos resolver esse problema. Precisamos pôr um fim no conflito. Assim, vou até a razão, processo racional, avaliar toda a visão, perspectiva global de todos os ângulos, panorâmica, olhar tudo que está envolvido nisso, para, com criatividade, gerar ideias criativas que podem ajudar a resolver o problema. Então, assim, eu vou até a razão, racionalizar, construir a melhor justiça. E qual é a melhor justiça? A melhor justiça é aquela que atende aos meus interesses. Não é aquela que me dá um papel que diz que eu tenho razão, mas é aquela que atende efetivamente aos meus interesses. E nem sempre esse papel vai atender aos meus interesses, como a gente acabou de dar o exemplo da questão da disputa societária. Então, a melhor justiça é atender aos meus interesses. Se eu consigo atender aos meus interesses de uma maneira criativa, de forma que também está atendendo o interesse do outro lado, de forma que estamos vencendo o problema, nós conseguimos o resultado mais racional e mais adequado para a questão.
Então, é esta a ideia. Nossa missão é ajudar as pessoas a reorganizar tudo isso. É verdade que quando a pessoa chega aqui no seu escritório, senta na sua frente e te conta o problema, ela está com assunto misturado, emoções, razão, tenho direito, estou certo, estou errado, não estou, o outro está errado, o outro me feriu, me magoou, quero arrancar tudo que eu puder do outro, ele está com tudo isso misturado. Nós vamos ouvir, né? Como somos profissionais, e, portanto, ainda que iremos defender os interesses dessa pessoa, mas, veja, vamos defender os interesses dela, não é defender a posição dela, não é defender o preciosismo de querer tirar do outro lado tudo que se pode tirar como uma espécie de retaliação, vingança, resposta. Não é isso. É representar esses interesses, assistir a esses interesses. Então, para isso, a gente precisa identificar os interesses dela. A gente precisa racionalizar tudo isso, entender realmente quais são os seus interesses. Nem sempre ela sabe quais são os seus interesses. A gente vai ajudá-las a enxergar os interesses que nem ela ainda está enxergando, porque está tudo turvo e contaminado e misturado com as emoções que o problema trouxe para ela. Então, a gente vai ajudar ela a reorganizar o pensamento dela. No primeiro momento, é importante que se diga, quando a pessoa chega muito aborrecida, muito magoada, muito irritada, se você vem na primeira hora e diz para ela, vamos fazer um acordo em vez de ir para brigar, a pessoa tende a ter uma reação contrária à postura que você ofereceu. Por quê? Porque, nesta hora, ela está querendo acolhimento dos seus sentimentos. Ela está extravasando os seus sentimentos. Então, tudo tem o seu tempo. Nesse primeiro momento, o tempo não é de desprezar o sentimento da pessoa, não é de invalidar o sentimento da pessoa, é de acolhimento do sentimento, é de respeito e validação desse sentimento. Não de aderência ao sentimento, mas de respeito, compreensão, validação, sem significar adesão. Ele precisa, é necessário, quando a gente está muito chateado, conta o problema que nos aborrece para alguém, a gente primeiro quer que essa pessoa nos ouça atentamente, interessada no que a gente tem a dizer. Então, a gente tem que ter algumas posturas bem importantes, não interromper a pessoa, deixar ela falar, ainda que ela esteja muito calma, tal, oferece uma água, oferece coisas para ajudar a ter uma serenidade maior, mas deixa com que ela faça isso, porque esse é um momento particularmente importante para ela. E ela precisa pôr essas emoções pesadas e negativas que estão dentro dela para fora, e faz parte do processo necessário para que depois você consiga ajudá-la a ter uma visão racional. Enquanto as emoções a dominam, ela terá muita dificuldade de ter espaço para a razão tomar conta. Então, é necessário que as emoções extravasem, é necessário que haja um espaço para isso acontecer. Então, dê o tempo ao tempo, o espaço ao espaço, para que isso, de fato, permita acontecer, não contrarie o sentimento, não despreze, não invalide esse sentimento, valide o sentimento sem concordar com ele, sem aderir com ele, mas valide, respeitando, mostrando que entendeu, que compreendeu, né? Que é natural que a pessoa sinta assim, que compreende perfeitamente que ela se sinta daquela maneira, e isso não quer dizer que esteja concordando com ela, mas ela precisa disso. Isso é um processo de reafirmação da confiança que ela vai ter no profissional, por outro lado, dela poder pôr para fora o que está tão pesado e negativo nela, e de abrir o espaço necessário para que depois você venha com elementos racionais, e que então ajude ela a entender. Porque se você atravessa, trazendo a fala, vamos para fazer um acordo, se você atravessa na hora errada, a tendência dela é pensar, olhar para você e falar, estou no lugar errado. Ela pensa assim, eu não vim no escritório certo, estou falando com o advogado errado. Esse advogado não gosta de briga, eu quero um que goste de briga, né? E que tem a faca nos dentes. Ele está ali nesse afã, nesta hora ele está com essa expectativa.
Mas por quê? As emoções estão completamente dominantes naquele momento. Então, ele precisa extravasar, precisa dar tempo ao tempo para isso acontecer. Depois de acontecer isso, aí você consegue, com serenidade, começar a trazê-lo para o pensamento racional. Aí, no pensamento racional, ele mesmo vai começar a reformular muitas coisas que tinha pensado anteriormente, que era produto da sua irritação. E a gente vai ver um pouco mais de caráter científico nisso que a gente está falando, um pouco mais à frente, mas só para dar a ideia de como isso pode ser poderoso e fazer extrema diferença. Mas tudo tem a hora certa. Então, aquele advogado que quer trabalhar pela construção do consenso, maravilhoso, mas entenda que vai ter um momento que ele vai precisar ouvir. E vai ter que deixar ouvir e a pessoa extravasar. E não pode julgar, censurar, frear, reprimir, tem que deixar. Porque é assim, olha, o copo está transbordando de emoções, está aqui o copo transbordando. Você precisa que o copo esvazie um pouco, para que depois você ponha dentro dele, que é a cabeça da pessoa, elementos racionais. Enquanto ele está cheio demais com as emoções, não tem nem espaço para você colocar os elementos racionais. É necessário sair um pouco disso, que aí vai abrir espaço e vai chegar um momento adequado para que você introduza elementos racionais e o ajude a ter um pensamento. Não à toa que você já deve ter ouvido falar milhões de vezes que quando uma pessoa está muito nervosa, que ela devia parar, olhar outras questões para poder serenar o coração, aquilo que diz assim no popular, conte até 10, né? Não haja naquele impulso, porque aquele impulso é produto das emoções. Então, você precisa dar tempo para a razão tomar novamente o controle. E isso envolve não só o tempo, como envolve a oportunidade de extravasar. Se não extravasa, as emoções ficam ali contidas, remoendo e cada vez se acentuando mais, né? Então, é isso. Agora eu trouxe esse desenho para vocês, que eu fiz, fui eu que fiz, vocês já devem ter percebido, que eu nem devia ser um advogado, que devia ser um artista plástico, coisa assim, né? Porque muito talento para desenhar. Então, eu fiz esse desenho para dar uma visão panorâmica para vocês de tudo que a gente vive nisso que a gente chama de sexta onda de acesso à justiça. E esse desenho tenta ilustrar para vocês, portanto, o cenário dos meios adequados, do processo judicial, de tudo isso, e onde nós, advogados, entramos nesse contexto e como podemos, de fato, ajudar as pessoas. Então, eu vou explicar, embora o desenho nem precisava explicar, porque ele está tão bem feito que dispensaria maiores explicações, mas eu vou explicar mesmo assim, né? Vamos lá, para vocês entenderem. Lá embaixo, do lado esquerdo, você tem esses personagens aqui desenhados, né? Esses bonequinhos desenhados. Então, você tem um bonequinho aqui preto do lado esquerdo, um bonequinho verde do lado mais próximo do centro do desenho, e você vai ver que tem uma linha tracejada entre eles, que é para ilustrar a ideia de que essas duas pessoas, e aqui podem ser pessoas físicas ou jurídicas, organizações, empresas, né? Pessoa física com jurídica, não importa, são duas pessoas que mantêm uma relação, que aqui vamos entender uma relação jurídica. Esta relação pode ou não estar regida por um contrato. Então, vocês vão ver nessa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o cursor, não sei se aparece cursor para vocês, está aparecendo cursor? Tá, né? Tá. Então, aqui vocês estão vendo um papel desenhado aqui, que é a ilustração de um contrato, né? Então, a relação pode ou não estar regida por um contrato. E esta relação pode ter um ruído, né? Uma divergência entre essas pessoas que eu sinalizei aqui por esse asterisco no meio da relação, mostrando uma ruptura, uma rusga, um ruído na relação entre essas pessoas. Este ruído, né, poderá desencadear a necessidade de resolver
vamos dizer assim, essa divergência entre elas, que pode se tornar uma disputa ou não, mas, por hora, essa divergência de compreensão que cada lado tem sobre a relação que estão tendo. E aí, então, se tiver um contrato, normalmente esse contrato foi elaborado por um profissional, por vezes um advogado, mas às vezes um contador, né, ou outro tipo de profissional, mas não raras vezes um advogado. E neste contrato pode ter uma cláusula chamada compromissória. Nesta cláusula compromissória, as partes vão estar celebrando que, se surgir uma divergência naquela relação contratual, esta divergência poderá ser encaminhada para resolver por uma mediação, por uma arbitragem, ou primeiramente por uma mediação, depois por uma arbitragem, por uma negociação. Eles podem estabelecer os métodos que entendam adequados para estar contemplado. Se tiver esta cláusula, então, se tiver o ruído, a parte vai procurar o seu advogado, está aqui ilustrado por esse outro bonequinho, que vai orientar, à luz do que foi convencionado no contrato, o caminho adequado a seguir. Se não tiver previsto isso no contrato, ou nem contrato existir naquela relação, então esse profissional também vai avaliar, porque compete ao profissional, avaliar o melhor caminho. Nós vimos lá no artigo 3º, parágrafo 3º, que é dever dos advogados estimular a utilização dos meios adequados de tratamento de conflitos. É dever estimular. Então, ele vai identificar, porque já entendeu agora os diferentes modelos, como cada um funciona, o que cada um pode oferecer de benefícios, e poder enxergar, então, qual a melhor adequação, ele vai orientar ao caminho a seguir. E vocês vão ver, portanto, que tem uma zona amarela aqui, toda a zona amarela. Esta zona nós chamamos de zona de empoderamento. Tudo que está amarelo é zona de poder. Isto quer dizer que as partes estão empoderadas para prever os caminhos, para encaminhar para outros caminhos, para escolher também ir para o Poder Judiciário, ou seja, as pessoas estão empoderadas. Por quê? Porque as leis, as novas leis, empoderaram as pessoas para fazer essas escolhas. Então, se ela seguir o caminho que hoje tem sido seguido pela larga maioria ainda dos advogados, elas vão aqui para esse quadradinho que é o fórum. Vão apresentar esta, que eu coloquei aqui, PI, para ilustrar que é uma petição inicial, vão apresentar uma petição inicial e vão para o fórum. Se forem para o fórum, a gente já vai falar dos outros cenários, mas se forem para o fórum, o juiz vai analisar se a petição inicial atende aos requisitos que a lei estabeleceu. Se entender que sim, vai mandar citar a outra parte para tomar ciência da existência daquela ação, e vai designar uma audiência. O juiz vai primeiro analisar se é um caso de direito disponível ou transacionável, entendendo que ele vai designar uma audiência de caráter obrigatório de conciliação ou de mediação. Então, ele vai mandar citar outra parte, que está aqui, que, por sua vez, vai contratar sua advogada, que está aqui, de rosinha. Então, contratou sua advogada, e ambos irão aqui seguindo essa linha para a chamada audiência obrigatória de conciliação ou de mediação, antes mesmo de apresentar a contestação, que esse é o desenho que a nova lei processual estabeleceu. E só irão apresentar a contestação depois de encerrada a tentativa de conciliação ou mediação, aí que fluirá o prazo para a apresentação da defesa. Esta audiência, como eu disse, ela tem caráter obrigatório. Se a parte não comparecer, qualquer uma das partes, autor ou réu, qualquer uma das partes que devidamente notificada desta audiência não comparecer, ela poderá ser apenada. A própria lei considera que o não comparecimento à audiência obrigatória implicará na pecha de ato atentatório à dignidade da justiça. Olha a força da expressão que a lei utilizou. Não comparecer à audiência de conciliação ou de mediação é um ato atentatório à dignidade da justiça.
Já vamos explicar por que a lei foi tão contundente na adoção desta expressão. E ainda poderá apenar com uma multa de até 2% do valor econômico em discussão. Isso tudo está literal na lei, é a disposição estabelecido na lei. Então, as partes vão ter que comparecer aqui, sob pena dessas consequências. E por que a lei, então, diz que é um ato atentatório à dignidade da justiça? Porque o que o legislador fez foi dizer o seguinte, olha, lembra que nós vimos lá que o artigo 3º fala que sobre o acesso à justiça, sobre a ideia de acesso à justiça, e diz que, diferentemente da literalidade da Constituição, que falava em apreciação do poder judiciário, e no artigo 3º ele vem falando de apreciação jurisdicional, não só poder judiciário. E aí, como parágrafos desse mesmo artigo, ele trouxe dentro desse guarda-chuva a ideia de arbitragem e a ideia de meios autocompositivos, conciliação, mediação, tudo dentro do mesmo guarda-chuva, de acesso a uma solução jurisdicional, entendendo todos como equivalentes jurisdicionais. Então, a ideia é a seguinte, se você tem um processo na justiça, e se processo é meio, ele é meio para quê? Para você resolver um problema. O processo é um meio para resolver um problema. Se a lei disponibilizou ferramentas que ela considera eficientes, poderosas, para te ajudar a resolver o problema, se espera que você, ao menos, se disponibilize a tentar usar essas ferramentas para buscar o fim que almeja o processo, que é resolver o problema. Então, se você se furta a tentar usar, sem uma justificativa plausível para isso, então é como se você não estivesse usando mais o processo como um meio para resolver o problema, mas um processo com um fim em si mesmo, né? Ou seja, é processo para processar, não é processo para resolver, é processo para processar o outro. Então, ele deixa a sua essência de ser meio para resolver um problema e passa a ser uma finalidade em si, que é processar, que é causar dor, que é causar incômodo, desconforto ao outro lado. E a justiça não quer prestigiar que o processo tenha essa desvirtuação de finalidade. Ela quer prestigiar que o processo realmente seja meio para resolver e que todas as ferramentas sejam tentadas, né? Nos momentos em que são disponibilizadas, em que são oportunizadas, que elas sejam tentadas para que o problema seja resolvido. Por isso, ela foi contundente, dizer, olha, se você não quer tentar resolver seu problema, você está agindo de forma indigna com a justiça. A justiça não está aqui para o seu capricho de simplesmente processar o outro. A justiça está aqui para te ajudar a resolver o problema. Então, tente resolver o problema. Se disponibilize a isso. Se dedique nesta tentativa de resolver. Pode não conseguir, mas você deve tentar se disponibilizar para esta tentativa. Então, essa foi a lógica que está por trás da ideia de por que é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça e por que deve ser apenado o não comparecimento à audiência obrigatória. E nesta audiência obrigatória, portanto, aí vocês já vão ver aqui nesse cenário em que está a parte com seu advogado, a outra parte com sua advogada, estão todos, então, reunidos na presença do mediador ou do conciliador, e o que ele vai fazer aqui? Qual é o papel desta reunião obrigatória? O papel desse profissional aqui, a princípio e primeiramente, é ajudar as pessoas a entender como podem ajudar a resolver o problema, como ele pode ajudá-las a resolver o problema. Então, ele vai fazer as pessoas subirem, está vendo essa plataforma vermelha, que vocês já entenderam perfeitamente, que é um pier, né? Um pier onde param as embarcações, etc. Já deu para entender. Vocês estão vendo essa parte toda em azul aqui, que você já deve ter entendido, que é um mar, né? Um mar, e esses balõezinhos aqui, que você já deve ter entendido que são ilhas, e que nós estamos, então, denominando aqui de arquipélago justiça. O que ele vai fazer? Ele vai fazer as pessoas subirem nessa plataforma e dizer, está vendo aquelas ilhas ali na frente, as ilhas da justiça?
Você tem a ilha da mediação, da conciliação, da arbitragem, a ilha da sentença judicial com trânsito em julgado, a ilha da negociação e várias outras ilhas. Vocês podem chegar a elas e resolver o problema de uma vez por todas. Mas, para chegar à ilha da sentença judicial, que é essa aqui, né, com o trânsito em julgado, tem muitas pedras em voltas. Não é possível chegar aqui diretamente. Você tem que ir por esse via terrestre aqui, que é o processo judicial. Tem que percorrer todo o processo judicial, todas essas linhas sinuosas aqui do processo, até que ele chegue finalmente aqui. Acho que eu liguei meu microfone. O outro microfone. Então, até que ele chegue finalmente aqui, você tem que percorrer o processo inteiro. E o que ele vai dizer? Olha, está vendo esse aqui de lilás, está vendo esse barquinho aqui? É um barquinho, vocês já devem ter notado que é um barquinho. Então, ele vai explicar o seguinte, se vocês quiserem chegar à Ilha da Mediação aqui, está vendo que ela está bem pertinho? É fácil. É só vocês entrarem no barquinho da mediação. Só tem um detalhe que ele precisa explicar. Esse barquinho não tem motor, nem tem um piloto, um timoneiro. Esse barquinho é a remo. Então, ele tem um banquinho na frente que tem um remo do lado esquerdo. E ele tem um banquinho atrás que tem um remo do lado direito. No banquinho da frente vão sentar o autor e seu advogado, no banquinho de trás vai sentar o requerido e sua advogada. Para que o barquinho chegue lá na Ilha da Mediação, é necessário um esforço conjunto, colaborativo. Se só um lado remar, como o rema do lado esquerdo, o barquinho vai girar em círculos e não vai chegar ao seu destino. Se só o outro lado remar, ele vai girar em círculo contrário e não vai chegar ao seu destino. Ele só chegará ao destino se ambos os lados se dedicarem, se esforçarem um pouco, ter o mínimo de sincronia, então eles vão chegar ao destino. E chegar ao destino é resolver definitivamente o problema deles, é alcançar a ideia de justiça, porque tudo isso são ilhas da justiça. Resolvemos, alcançamos a ideia de justiça e resolvemos de uma vez por todas. E ele vai mostrar, está vendo? Tem um cifrãozinho aqui? Ele vai mostrar que esse caminho custa pouco. Custa pouco, é barato, custa pouco, eles podem sentar aqui e resolver em curtíssimo espaço de tempo, com um pouco de dedicação de cada um. Mas eles não, ele vai explicar que não são obrigados a sentar no barquinho e remarem. Se eles não quiserem, tudo bem. Ou eles podem até tentar se entender, mas se não estiverem se entendendo, podem voltar com o barquinho aqui para o pier, voltar para o processo judicial e seguir toda a rota do processo. Você vai perceber que, ao longo do processo, você tem cifrões aqui. Tem um cifrão logo quando entra, as custas iniciais, depois vão tendo cifrões e cifrões, que são, além das custas complementares, a depender de que estado cada um esteja, tem sempre custas adicionais a pagar, você tem o efeito econômico da demora do processo. Nós já vimos aqui em outra oportunidade que, para chegar até o final aqui, levam vários anos, possivelmente 7, 8 anos, às vezes mais de 10 anos, para chegar até o final. Então, conforme o tempo vai passando, há um impacto econômico considerável para as pessoas envolvidas naquela disputa, por isso que esses cifrões aqui vão aumentando ao longo do processo. Vão entender também que você tem as instâncias, estão vendo aqui que tem a sentença judicial, né? Você tem a sentença judicial, você tem aqui o Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Apelação, depois você tem o Superior Tribunal de Justiça, aí à direita, em cima, e o Supremo Tribunal Federal, você tem as instâncias diferentes, tal, instâncias de natureza ordinária e natureza extraordinária, e que em qualquer dessas instâncias, você está vendo um asterisco lá, que faz a linha voltar lá para o final, porque em qualquer dessas instâncias o tribunal pode decidir que alguma coisa aconteceu de errado no processo, manda ele voltar para o começo, né? Igual aquele jogo de tabuleiro, quando cai naquele, tira a cartinha e fala, volte tantas casas, volte para o início do jogo, né? Mais ou menos isso que pode acontecer nesse jogo, que é o processo. Então, vai entender que tem idas e vindas, e etc.,
portanto, aqui as pessoas se sentiram empoderadas para poder vir para cá e tomar a decisão se querem tentar, se não querem tentar, ok? E ao longo do processo, vocês estão vendo esses balõezinhos amarelos aí ao longo do processo. Isso é para ilustrar que durante todo o processo, a lei processual autoriza que as partes manifestem que querem tentar de novo a autocomposição, ou que querem tentar agora, ainda que não tenham tentado antes, ou que querem tentar de novo, ou que querem tentar pela primeira vez, que seja a autocomposição. Então, elas estão empoderadas, o balão amarelo para dizer poder, elas estão empoderadas ao longo de todo o processo para dizer, vamos tentar, não quero mais esperar o desfecho final, quero tentar. E como o juiz tem o dever, os advogados têm o dever, todos e o Estado têm o dever, como nós vimos lá no artigo 3º, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil, como todos têm o dever, se qualquer uma das partes sinaliza que tem interesse de buscar a autocomposição, então o juiz deve mandar para a tentativa de autocomposição. Em qualquer fase do processo, em qualquer instância do processo, essa tentativa está prestigiada, priorizada, e ela deve ser, então, resgatada. Evidentemente que, se essa for uma manobra protelatória, que já se tentou várias vezes, e que a parte está usando apenas como uma chincana do processo, aí o juiz vai coibir. Óbvio que ele não deve embarcar em qualquer chincana, mas se não percebe uma atitude temerária anterior que sinalize que o que ele está querendo fazer é tumultuar o processo, apenas uma genuína tentativa de resolver por composição, ele deve realmente acolher e encaminhar para esta tentativa, esteja em que grau estiver o processo, em que fase estiver o processo, mesmo numa fase de execução, inclusive em uma fase de execução. Nada disso é impeditivo para tentar a autocomposição. Então, a qualquer momento, as partes estão empoderadas. E voltando aqui para o amarelo, o que eu quero dizer para vocês dentro dessa zona é que, além de estar previsto a cláusula, que pode estar prevista a cláusula no contrato, que já pode escolher que, ao invés de vir aqui para o fórum, vão direto para cá, para a tentativa de mediação, ou vão direto para cá. Neste outro desenho, vocês estão vendo esse desenho que, muito provavelmente, já entenderam o que significa esse desenho, não sei se querem arriscar algum palpite, né? Alguém quer arriscar algum palpite aqui? Um funil? Eu já falo diretamente. Mas eu acho que vocês já perceberam que o desenho está magnífico, né? Este desenho aqui ilustra a ideia da arbitragem. E o que a gente usou aqui como metáfora de tudo isso é um helicóptero. Vocês já tinham notado que isso aqui é um helicóptero, né? Ninguém tinha dúvida de que esse desenho é um helicóptero. Então, é um helicóptero da arbitragem. O que se quer dizer quando se utiliza a ideia do helicóptero? É para dizer que as partes estão indo para um método também moderno, rápido, eficiente, rápido, né? Que faz as pessoas chegarem rapidamente ao seu destino, evitando os trânsitos, né? As dificuldades que se tem no caminho via terrestre, né? Os acidentes, os engarrafamentos, as demoras. Então, o helicóptero vai ilustrar tudo isso, e você pode escolher, como existe toda uma série de escolhas que a arbitragem implica, você pode escolher qual a empresa de helicóptero, você pode escolher que ilustra a escolha da Câmara, você pode escolher o próprio helicóptero, né, que ilustra também a escolha da instituição, uma aeronave mais nova, mais sofisticada, mais luxuosa. Naturalmente, você está vendo os cifrõezinhos aqui, eu coloquei 2 cifrões para ilustrar que é mais caro que a mediação, mas que pode ser mais econômico que o processo judicial, mas é claro que podem ter mais cifrões, a depender das escolhas que você vai fazer. Se você quiser uma aeronave mais luxuosa, se você quiser pilotos com milhares de horas de voo, você vai escolher os pilotos também, então isso vai aumentar os cifrõezinhos aqui do lado, a depender das escolhas que você vai fazer. E você pode traçar a rota de voo desse helicóptero, pode dizer, olha, passe tranquilamente pelo litoral, quero ver a vista, vá rapidamente ao destino,
você configura o tempo de voo e a rota de voo. Você pode dizer, olha, dá uma passadinha antes na mediação, antes de ir para a ilha da arbitragem, passa antes na mediação. São configurações que as partes podem fazer nessas convenções. Então, o helicóptero é para ilustrar tudo isso. E também é importante dizer que está aqui no processo judicial, está aqui o balãozinho amarelo. Eu posso, dentro do processo judicial, já existe o processo, já está em curso o processo, eu posso chamar a outra parte para uma conversa, os advogados conversam entre si, não precisa nem tanto diretamente com as partes, inicialmente conversam entre si, vão dizer, olha, a gente está vendo que esse processo não vai levar tantos anos pela frente, que isso vai ter um impacto muito grande para o interesse das pessoas envolvidas na disputa. A gente tem cada um as suas razões, os seus argumentos, acredita nos seus argumentos, por que não levarmos esta discussão para uma arbitragem? Podem fazer isso perfeitamente. A lei legitima que podem, um caso que já está ajuizado, desde que se trate de direito patrimonial disponível, naturalmente, um caso que já está ajuizado, que as partes convencionem, naquele momento, o que chama-se de compromisso arbitral. Convencionem através do compromisso arbitral, peticionem em conjunto para o juiz, dizendo, olha, doravante, esta discussão será resolvida na arbitragem, porque firmamos uma convenção de arbitragem, está aqui o compromisso arbitral, e, portanto, requeremos que encerre o processo judicial. O juiz não terá o que fazer, senão extinguir o processo judicial e falar, vão com Deus, que dê tudo certo para vocês lá na arbitragem. E aí a arbitragem assumirá o controle e conduzirá a discussão e apresentará a sua sentença no prazo e na forma que tiver sido convencionado com as partes. Então, isso é para entender todo esse cenário, para entender, numa visão panorâmica, tudo que a gente está vivendo hoje. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que, como o Eduardo falou logo vamos assim, na parte inicial do encontro de hoje, que mesmo quando tem um processo, podem ir para a mediação, e aqui eu estou dizendo, também podem ir para a arbitragem, podem ir para a mediação, podem ir para a mediação judicial, essa aqui que foi fruto do processo, mas também podem ir para uma mediação extrajudicial, que foi o que o Eduardo falou também. Nada impede, a lei legitimamente autoriza, as partes podem escolher um mediador privado, uma instituição, uma câmara de mediação, e irem para lá. Isso não significa, no caso da mediação, no caso do processo da arbitragem, sim. No caso da arbitragem, significa extinguir o processo judicial. Mas, no caso da mediação, não significa extinguir o processo judicial, significa apenas suspender o processo judicial para tratarem na mediação. E, se resolverem na mediação, comunica no processo que fizeram um acordo e podem até pedir o juiz a homologar o acordo, se assim quiserem, e encerrará o processo judicial. Se não fizerem um acordo, volta e o processo volta a fluir regularmente, sem maiores problemas. Então, as partes estão empoderadas, por isso nós denominamos lá como a sexta onda de acesso à justiça, a onda do empoderamento, porque toda essa zona de poder permite. E eu quero chamar a atenção para esse protagonista aqui, para esses dois protagonistas aqui, que são os advogados. Veja, eles são os primeiros a serem procurados e vão ajudar as pessoas a escolher o caminho que querem seguir. E portanto, podem vir para cá, como podem vir para cá. O que separa eles de vir aqui para uma mediação privada ou de vir para uma arbitragem é uma tomada de decisão. Evidentemente que depende da outra parte concordar, mas elas podem marcar uma reunião, solicitar no caso da mediação, solicitar a uma câmara privada de mediação ou a um mediador independente que convide a outra parte para uma reunião inicial. A lei autoriza que seja feito assim, não há nada de ilegal ou irregular nisso, a lei autoriza que marque, obviamente que neste caso, se não tem a convenção prévia, esta participação é voluntária, esta participação não terá caráter vinculativo, mas convida, a outra parte senta, mostra os benefícios desse caminho, mostra como, de fato, isso pode ser poderoso para resolver o problema que elas têm em comum, e ela percebendo também as vantagens,
as virtudes destes outros caminhos, então celebram ali o que nós chamamos, no caso da mediação, de termo de mediação, termo inicial de mediação, ou, no caso da arbitragem, o chamado compromisso arbitral, e, portanto, os dois documentos autorizariam de maneira efetiva a instituição do procedimento, tanto de mediação extrajudicial quanto de arbitragem. Então, o que separa? Chegou no seu caso, no seu escritório, um caso agora novo, avalia, é um caso de direito disponível, patrimonial disponível, ou só de direito disponível transacionável. Então, se for patrimonial disponível, eu posso ir para a arbitragem, posso tentar, não necessariamente vou impor a outra parte para a arbitragem, mas posso tentar ir para a arbitragem, e se for um caso de direito transacionável, eu posso tentar ir para uma mediação privada, sem precisar ir para o fórum, para o juiz mandar eu fazer isso aqui. Eu já vou direto. E, olha, eu posso ir direto, tento, não conseguir, obtenho um documento aqui na Câmara, que vai dizer, nós tentamos, e aí, quando eu entrar, se eu for entrar na Justiça verdadeiramente, quando eu entrar na Justiça, eu vou anexar esse documento, vou pedir ao juiz que me dispense dessa audiência obrigatória, mostrando que eu acabei de tentar uma mediação, que não foi possível avançar, mas que nós acabamos de realizar uma tentativa legítima de mediação. Então, para que não seja uma medida meramente repetitiva, num curtíssimo espaço de tempo, que ele dispense. Essa é uma justificativa plausível para isso, por economia processual, porque acabou de tentar. Não é que você está se furtando a tentar mediar, é que você está comprovando que acabou de tentar, que não foi possível obter a solução consensual, e que, portanto, já dispense essa necessidade e vá direto para a disputa contenciosa. E aí o juiz, diante dessa situação, ele pode perceber que não faz sentido mesmo ele simplesmente insistir na audiência se houve uma tentativa muito recente de se tentar resolver o problema daquela maneira. Então, esta visão panorâmica é para ajudá-los a ter um entendimento do todo, né? E no entendimento do todo, vocês vão ver como nós estamos no centro desse poder, com grande protagonismo, e como podemos fazer a diferença, porque está na nossa mesa, na tela do nosso computador, o encaminhamento que a gente vai fazer, ou para entrar com o processo na Justiça, ou para fazer a possibilidade de outros encaminhamentos. E, melhor ainda, quando a gente é chamado antes de existir o conflito, na hora de estabelecer a relação contratual, que a gente possa orientar o nosso cliente a já identificar os potenciais conflitos que podem surgir e percebendo quais são as vicissitudes desses potenciais conflitos, identificar o caminho que seja mais adequado e identificando que o caminho da mediação ou o caminho da arbitragem possam ser úteis para aquelas possíveis situações, então já incluímos a previsão no contrato de uma cláusula compromissória onde preveja a mediação ou a arbitragem para, então, se ter a sequência disso, né? Pessoal, se quiserem a qualquer momento intervir, perguntar, não hesitem, tá? Fiquem à vontade. Aqui eu iria falar de todas as metodologias, mas como houve essa inversão, o Eduardo falou já naquele primeiro encontro, então eu vou economizar essa parte que já foi tratada, né? E apenas vou só ilustrar para vocês, esses slides eu já coloquei lá no grupo, então quem quiser acesso a ele já está lá disponibilizado. Eu não vou ler tudo isso, porque é muita informação aqui, mas só para chamar a atenção para esse quadro, para que depois vocês olhem com calma, para ajudá-los a ter uma visão assim panorâmica de todos os métodos. O que eu fiz foi organizar aqui, cada coluna dessa, uma metodologia. Negociação, conciliação, mediação judicial, extrajudicial, prática colaborativa, dispute boards, arbitragem, justiça pública. Claro que aqui eu não exauri todas as alternativas que existem, eu selecionei as mais comuns, as mais utilizadas, especialmente no Brasil, para que vocês tenham uma visão comparada de todas elas. Então, aí, nessa primeira coluna da esquerda, eu coloquei algumas palavras-chave
que vão ajudar a ter o elemento de comparação em cada um dos métodos. Então, por exemplo, o advogado, nessa primeira linha aí. Então, o advogado ele vai dizer se é obrigatório, se é recomendado e tal, em cada um dos cenários, né? Para que vocês tenham, então, essa visão comparada. Aí você vai ver a forma de composição, é autocomposição, é heterocomposição, é híbrido, tal. Então, vão ter a visão do todo aí. Presença de um terceiro, principais características, tempo médio. Então, o quadro é para ajudá-los a ter essa visão comparada. Esse material já está disponível, viu, Diva? Lá no grupo do WhatsApp. Não sei se você está participando do grupo, mas eu coloquei hoje os slides lá, já estão lá disponibilizados, tá? Então, tá. Então, aqui eu não vou tecer a leitura de todos os elementos, é apenas para chamar a atenção que isso ajuda a ter essa visão assim, geral e comparada, que é muito útil ter a visão comparada. E aí segue o quadro, você vê que ele tem vários quadrantes, segue o quadro, com vários outros pontos de comparação, para que, então, ajude a vocês a ter elementos para fazer essa comparação. Neste novo módulo, a gente vai falar sobre o dever da advocacia de estimular os meios adequados. De certo modo, já praticamente falamos dele quando dissemos sobre o artigo 3º, parágrafo 3º, e também os dispositivos do novo Código de Ética do Advogado, mas para ajudá-los a identificar o melhor caminho. Então, segue aqui o artigo 3º, que nós já lemos quando falamos anteriormente, eu apenas repeti aqui para dar ênfase na perspectiva do dever do advogado, chamando a atenção para o novo Código de Ética, que está aí no artigo 2º, parágrafo único do novo Código de Ética, que são deveres do advogado, o inciso 6º, que é estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígio. Então, como eu disse, é uma coisa muito mais ampla, muito mais profunda do que simplesmente esclarecer as partes que ela tem essa possibilidade, essa alternativa. É estimular, veja o verbo estimular, que está presente tanto no novo Código de Ética quanto lá no texto do CPC. O estimular é dar estímulos, é criar uma provocação para que as pessoas pensem com carinho nessa possibilidade, com efetivo interesse nessa possibilidade. Então, a gente precisa entender, se apropriar disso e mostrar essas virtudes, esses benefícios, como isso pode ser útil para elas, verdadeiramente útil para elas, para resolver o problema. Então, é isso que temos como missão. E aí, eu estabeleci alguns passos para te ajudar a escolher o caminho. O meu sonho é que a gente consiga transformar isso, num futuro não muito distante, em uma ferramenta tecnológica, em um algoritmo que te ajude a lançar informações e o algoritmo te oferecer um diagnóstico, traçando, vamos dizer assim, as probabilidades dos caminhos, né, potencialmente mais interessantes para o caso. Ainda não temos essa ferramenta, pelo menos não que eu conheça, não existe uma ferramenta ainda assim. Então, eu pensei em algumas perguntas úteis para te ajudar a fazer a definição do caminho. E o primeiro passo é quais os caminhos juridicamente admitidos? Então, para que você saiba quais os caminhos juridicamente admitidos para aquele caso que está à sua frente, então você vai falar, estou diante de um direito disponível? Essa é uma pergunta clássica. Estou diante do direito disponível? Se você responder que sim, você sabe, aí você está vendo essas letrinhas aí dentro, A, J, M, C. Então, você sabe que você pode usar a arbitragem, você pode usar o judiciário, você pode usar a mediação, você pode usar a conciliação. Então, essas letrinhas é só para ilustrar as possibilidades. É direito indisponível, porém transacionável, você sabe que não poderá usar a arbitragem, mas poderá usar a mediação, a conciliação e a justiça comum pública, né? Alguma vedação à solução extrajudicial, se tem alguma vedação, você sabe que só pode usar o poder judiciário propriamente dito. Se existir alguma questão, naquele caso, que vede essa possibilidade, então é só o caminho do judiciário. Existe alguma previsão contratual? Existe uma cláusula no contrato? O que diz essa cláusula? Aí é observar o que a cláusula estabeleceu. Então, algumas perguntas básicas que vão te ajudar aí
encontrando a definição dos possíveis caminhos e selecionando os mais adequados. Segundo passo, é uma Professora investigação... Asdrubal. Pois não? Oi? Boa noite, meu nome é Cristiane e eu Boa sou noite. estudante. Tudo bem? Tudo jóia. Pode falar. Uma dúvida. Referente à arbitragem, eu entendi que é um processo que vai passar por todas as fases, só que ele é diferenciado porque não é um processo judicial. Seria isso ou não? Sim, Cristiane, vamos lá. O processo de arbitragem é um processo que envolve a discussão contenciosa, ou seja, uma parte vai apresentar os seus elementos de convicção, né, suas razões, as suas teses, sinalizar as provas que entendem que estão a seu favor, que demonstram razão daquela sua explicação. A outra parte fará o mesmo, submeterá isso à análise de um ato que foi escolhido por elas, ou de um conjunto de atos que foi escolhido por elas. Este ato conduzirá a um procedimento. Este procedimento seguirá o passo a passo que as próprias partes desenharam, ou, se elas não desenharam, aqueles que ou a Câmara tem previsto no seu regulamento, ou que o próprio ato vai desenhar para o desenvolvimento do processo. Então, não é que necessariamente seguirá o Código de Processo Civil, não vai seguir o Código de Processo Civil, vai seguir a regra procedimental que eles convencionaram, ou que a própria Câmara prevê no regulamento, ou que o próprio ato descreva como o passo a passo do processo. Neste processo, muito provavelmente, terá um espaço para a produção de provas, a instrução do processo, onde vão se colher provas testemunhais, periciais, o que for necessário, documentais, etc. E depois, uma fase em que as partes vão fazer, vamos dizer, suas razões finais, seus memoriais, né, finais, e depois a decisão que o árbitro ou o conjunto de árbitros vai emitir, e encerrando, portanto, a disputa. Então, é como se fosse uma disputa no ambiente judicial, em termos de ter um processo com início, meio e fim, com produção de provas e depois uma decisão, mas enxuto, dentro das características que as partes quiseram estabelecer para aquele processo, e dado por alguém que vai julgar e que foi escolhido pelas partes, alguém do mundo privado que foi escolhido por elas para decidir aquela controvérsia. E essa decisão terá caráter irrecorrível. Então, será uma decisão definitiva que vai encerrar a disputa. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Essa é a conclusão, e a parte que tiver sido vencida terá como obrigação o cumprimento daquela decisão que foi emitida pelo ato. Então, assim, em uma apertada síntese, isso seria o desenho da arbitragem. Não sei se tirou a sua dúvida ou se remanesce alguma à tua disposição. No caso, vamos supor, existe também essa questão de embargos e declaração? Uma boa pergunta. Sim, existe a possibilidade de que o árbitro tenha emitido uma sentença e que as partes, qualquer uma delas ou ambas, possam entender que aquela sentença do árbitro tenha ou uma omissão, não tratou de alguma questão que deveria ter tratado, uma tese, um pedido que não foi apreciado, algo nesse sentido, e aí eles podem fazer um pedido de complementação de sentença que, na prática, no popular, seria como se fosse o embargo de declaração que nós conhecemos do processo judicial. Para sanar a omissão, para sanar uma contradição entre um pedaço da sentença e outro pedaço que tenham afirmações que se contrapõem, por exemplo, para corrigir algum erro material, ou um erro de cálculo, ou um erro material, que disse por extenso um número e em numeral disse outro, por exemplo, tem um erro material ali, pode corrigir algo assim, ou então um cálculo que fez uma soma, uma multiplicação, mas colocou um número que não traduz aquela aritmética correta. Então, um erro de cálculo, um erro material,
uma contradição, ou para que eles possam entender o que o árbitro quis dizer em alguma parte da sua sentença que ficou ambígua, obscura, que não teve a clareza suficiente para que possa ser compreendido. Então, pode pedir esclarecimentos sobre aquilo que se quis dizer naquela decisão. Só que isso será decidido pelo próprio árbitro que emitiu a sentença anterior. Eventualmente, ele pode até alterar a sua conclusão, mas, a priori, é para corrigir aquele erro que se foi apontado, ou simplesmente para prestar algum esclarecimento, ou para sanar alguma omissão que tenha sido cometida na decisão anterior. Então, não tem propriamente um efeito revisional, é apenas um efeito complementação e correção de questões pontuais. E da sentença, portanto, não caberá tecnicamente nenhum recurso, a não ser esse expediente que não chega a ser considerado tecnicamente como recurso, né? Atendeu? Atendeu, sim, eu agradeço, e peço desculpas que eu estou no celular, não tem câmera. Tranquilo, não se preocupe, tá? Sempre bem-vindo às perguntas. Muito obrigada. Então, nesse segundo passo aqui, eu trouxe para vocês ainda uma investigação um pouco mais aprofundada sobre a divergência. Então, a gente faz algumas perguntas que podem ajudá-los a ir maturando a melhor maneira de resolver a questão. Qual tipo de relação existe ou existia entre as partes? É uma relação episódica? Existem vínculos anteriores entre as partes? É uma relação de trato contínuos? Entender. Se foi só um acidente de trânsito, as partes não se conheciam, abarroaram seus veículos no trânsito, é uma relação episódica, não tem vínculo anterior nenhum entre elas. Não, é uma relação de família, é uma relação de trabalho, é uma relação societária, é uma relação de vizinhança. Então, relações continuadas, isso pode ajudá-los a entender que não bastaria resolver pontualmente só aquela divergência, às vezes é preciso resolver mais do que só pontualmente aquela divergência, é preciso tratar sobre a relação em si. Então, aí isso vai te dar elemento. Então, se é uma relação episódica, a gente colocou C, J e A, ou C, conciliação, o J, justiça pública, e o A, arbitragem, porque eu não tenho que me ocupar tanto em cuidar do relacionamento. É uma coisa episódica. Resolveu aquele problema, cada parte segue a sua vida, não vão se encontrar mais e está tudo bem. Resolvido aquele problema, está tudo resolvido. Se é uma relação que tem vínculo anterior, então talvez uma mediação seja mais apropriada, porque tem um M ou A, uma arbitragem, que as partes vão, embora seja contencioso, mas elas vão participar de muitos pactos, de muitas escolhas em conjunto para definir a melhor maneira de resolver aquele problema, ainda que no final seja um árbitro que vai tomar a decisão, mas será um árbitro escolhido por elas, ou seja, minimizará um tanto quanto das fricções que a relação poderia ter em um processo em que você acentua mais a beligerância entre elas, como seria o processo judicial. A arbitragem tem o grau de beligerância, porém, também tem muito elemento de autocomposição entre elas, porque vai buscar vários acordos para que a própria arbitragem se desenvolva. Então, você restabelece uma comunicação e busca cenários em que aproximam um pouco mais as partes. A outra pergunta que a gente coloca aqui como ajudar no entendimento sobre o próprio caso é: a disputa tem fundo econômico, emocional, econômico e emocional, mera interpretação jurídica ou fática, uma conduta desleal ou antiética, tem dificuldade de comunicação? Quando a gente entende esses cenários, a gente também vai identificando os caminhos que podem ter melhor adequação. Então, se é uma questão puramente econômica, você sabe que qualquer um dos cenários de arbitragem, mediação, conciliação ou poder judiciário se encaixam, só nessa perspectiva, se encaixam bem. Se ele tem muito fundo emocional, então veja que a mediação talvez seja o que encaixe melhor, mas o poder judiciário, a depender do contexto, também pode ser
um caminho possível. Então, agora, se tem um combo aí de econômico e emocional, um híbrido disso, então você também volta a abrir que tem o lado econômico, portanto, um processo mais breve, mais econômico, é importante, você vai fazendo uma combinação para ir fazendo escolhas que se adequam melhor. É uma mera interpretação jurídica ou fática, então, não necessariamente a mediação será o caminho mais apropriado, e aí é uma questão mais técnica de interpretação, e aí a arbitragem ou o próprio Poder Judiciário possa ter uma melhor adequação. E aí por aí vai com as outras perguntas, buscando item a item aquilo que veste melhor. Evidentemente que estão vários passos, a gente vai falar rapidamente sobre todos eles. No final, você vai reunir todas as respostas a essas perguntas para fazer uma triagem daquilo que vai se afunilando como elementos mais convergentes na direção de um caminho ou de outro. Aí você vai ter mais incidência de A, mais incidência de M, você vai vendo o que prepondera como um caminho que veste melhor a solução daquele problema, né? Então, o terceiro passo, existe interesse ou viabilidade de sequência no relacionamento, tentar explorar quais são os reais interesses que as partes têm, o que realmente a parte quer fazer além da posição manifestada, o que ela está deixando de fazer ou ganhar em razão do problema, qual a consequência concreta do problema para a sua vida, como ela está impactada pelo problema, o que ela poderá fazer com o problema resolvido, que opções de solução podem satisfazer seus interesses. Quando a gente investiga melhor os reais interesses que cada parte tem, a gente, então, tem mais possibilidade de identificar o caminho que se encaixe melhor com a satisfação desses interesses. Então, um quarto passo que a gente coloca aqui como ajuda também é a análise do porte econômico. Qual o valor diretamente envolvido na disputa? A gente saber o que está em discussão, economicamente falando. Quais os reflexos econômicos da disputa a curto, médio e longo prazo? Para saber quanto impacta um processo que vai demorar muito naquela solução. Então, quanto economicamente você terá de impacto em um processo mais longo e quanto de economia pode ter num processo mais curto. Isso são elementos muito poderosos para que você racionalize a questão. Levantamento de investimentos necessários para cada caminho possível. Quanto vai custar se eu for para a justiça pública? Quanto vai custar se eu for para uma arbitragem? Quanto vai custar se eu for para uma negociação direta? Ou seja, identificando vários caminhos, eu vou analisar o orçamento do que é cada caminho, porque isso é um dos elementos de extremo valor para que a gente possa ajudar a parte a fazer uma escolha adequada. Porque, às vezes, você tem eu já vi várias situações assim, você tem um conflito muito pequeno e a pessoa fez a previsão nesse contrato de, vamos dizer, uma alocação de uma sala comercial, uma sala de 40 metros que custa R$1.000 por mês o aluguel, R$1.200 o aluguel por mês. Aí ele coloca o caminho no contrato uma cláusula de arbitragem e escolhe uma Câmara X qualquer. Quanto vai custar a arbitragem? Qual o tamanho do conflito que pode existir? O inquilino deixou de pagar 3 aluguéis, eu quero rescindir o contrato, receber a sala de volta e cobrar os 3 aluguéis. 3 aluguéis de R$1.200, R$3.600, multa, juros, o que for. Por mais que você cresça essa conta, o valor é muito modesto, naturalmente. E óbvio que esse porte econômico, para que eu possa encontrar a solução adequada, eu preciso encontrar um caminho que não tenha um custo muito pesado. Porque senão, não, posso ir para a arbitragem, mas para ir para a arbitragem vai custar X mil reais. Mas isso é mais caro do que eu tenho a receber. Então, isso foi um caminho extremamente infeliz para aquele caso. Ele pode ser muito adequado para outro caso, mas para aquele ele foi muito infeliz. Então, eu tenho que ter essa visão racional e econômica até do que vai despender cada caminho, para que a gente possa, na análise concreta de cada situação, identificar, olha, não dá para considerar a arbitragem para resolver uma coisa tão pequena, a não ser que eu encontre uma instituição que tem uma proposta de preço muito mais
módica, muito mais acessível, que se encaixe bem dentro do orçamento dessa disputa, do porte econômico dessa disputa, não vou usar orçamento, mas do porte econômico dessa disputa, que se compatibilize com esse porte econômico, e que ainda assim me garanta profissionais de qualidade para decidir, etc. Eu tenho que encontrar esse coeficiente. Se eu não encontro esse coeficiente, não é uma escolha feliz. Por isso que são análises importantes, e jamais o Ctrl+C, Ctrl+V numa cláusula assim, porque isso é o tiro no pé total, porque depende de todas essas análises e cuidados. Então, o quinto passo aqui é analisar também o perfil das pessoas e a afetação emocional que o caso trouxe para elas. Então, aqui eu fiz algumas perguntas gerais para que a gente investigue esse impacto sobre tudo isso e, assim, efetivamente, possa recomendar pelas letrinhas aqui, aqueles caminhos que pareçam mais apropriados com essas análises. E, como eu falei, não é a análise isolada de um item que vai definir o melhor caminho, é a combinação de vários itens, como nós estamos vendo em todos esses passos, é a combinação disso que vai te reunir vários elementos, indicadores, que um caminho é mais adequado do que o outro caminho. E aí é onde a gente vai fazer uma seleção mais feliz do melhor caminho para poder orientar que direção a gente deve seguir, né? Bom, como sexto passo, é o tempo estimado da solução de disputa em cada cenário. Então, quanto tempo duraria para resolver o caso numa mediação? Quanto tempo duraria para resolver numa mediação judicial ou numa mediação extrajudicial? Numa arbitragem ou em outro caminho, no Poder Judiciário? Quanto tempo eu preciso ter? Por exemplo, a gente falou aqui que o processo judicial leva 7 anos, em média, e eu preciso ter esse norte, vai levar 7 anos. E isso deve ser considerado. Se a pessoa tem uma necessidade de uma solução muito mais breve do que isso, que ela não tem como pensar na hipótese de levar tanto tempo a disputa para ser resolvida, então ela já sabe que o caminho do judiciário é um caminho que não deve ser prestigiado, que outros caminhos devem ser priorizados. Então, ele vai entender, não, eu acho que em 6 meses é um tempo que eu conseguiria suportar para resolver esse problema. Então, ele vai encaixando que a mediação extrajudicial encaixa bem ali, que a arbitragem encaixa bem. Então, você tem esse cenário de tempos imaginados, né? Tempos potencialmente, é claro que não é uma regra absoluta, mas que você tem um tempo médio de expectativa de cada um desses caminhos. Como um sétimo passo, quais as teses que eu tenho favoráveis. Eu também tenho que analisar as perspectivas técnicas, jurídicas. Que teses que eu tenho favoráveis? Que teses que a outra parte tem favorável a ela? Quais são as teses, então, a meu favor e as contrárias? Eu tenho que fazer um cotejo disso. Não é porque isso seja determinante isoladamente, porque eu tenho a melhor tese, que o melhor caminho é ir por o contencioso. Não necessariamente, mas eu sei que esse caminho me fortalece ou me fragiliza. Se eu sei que eu tenho ótimas teses, isso me fortalece até numa negociação. Agora, se eu sei que minhas teses são mais frágeis, são mais arriscadas, isso me fragiliza. Então, eu sei que eu tenho que dedicar mais energia a um caminho autocompositivo. Eu sei que, vamos dizer assim, eu estico a corda mais um pouco num caminho autocompositivo do que eu esticaria a corda se eu estou com a faca, o queijo, tudo na mão, porque eu tenho teses fantásticas a meu favor e o outro lado está extremamente fragilizado. Eu sei o jogo de equilíbrio de forças que vai me ajudar, e isso, então, não é para definir que o caminho seja necessariamente contencioso, mas é até para me retroalimentar no caminho que eu escolher, segundo a avaliação global que eu estou fazendo, como eu vou lidar nesse caminho com o jogo de forças que se apresenta nesta análise. Então, eu tenho que fazer a aderência de como a doutrina entende aquilo, como a jurisprudência entende, para que a gente tenha essa perspectiva de cenários, e isso é extremamente valioso, mesmo que vá para um caminho autocompositivo. Como outro passo, a gente coloca também a análise das provas. Por vezes, os fatos, a priori, lhe mostrariam
um direito bom, com teses muito positivas, mas você pode ter alguma dificuldade de comprovar esses fatos na narrativa que você tem. E na ausência de provas muito contundentes, muito claras, ou na insegurança de ter provas que podem ser muito oscilantes, como, por exemplo, só provas testemunhais, que a gente sabe que tem um grau de incerteza, de oscilação muito maior do que provas documentais, do que provas periciais. Então, você também dimensiona isso. Eu posso ter muita dificuldade de produzir prova, de demonstrar aquilo que eu sei que tenho direito, mas se eu não conseguir demonstrar, não convenço o juiz, não convenço o árbitro. Então, eu sei dessas dificuldades. Então, eu também consigo saber o quanto mais eu estico a corda ou eu encurto a corda, mesmo num caminho autocompositivo, a depender do jogo que está à minha frente, como os elementos de provas que eu posso ter a meu favor ou que eu posso ter contra os meus interesses e as minhas alegações. E, por fim, então, você faz a equação de tudo isso, tanto a equação econômica de tempo, investimento e os ganhos, que envolvem todo esse cenário de perguntas que a gente fez. Você vai ter as respostas para fazer um equilíbrio de tudo isso, quanto da análise das provas e da viabilidade jurídica, para, então, vendo a preponderância das respostas, você ter mais clareza do caminho mais efetivo para poder escolher e recomendar ao seu cliente. Então, são nortes que nós temos aqui a nos ajudar a direcionar nessa perspectiva, né? Dúvidas, comentários que queiram fazer a esse respeito, fiquem à vontade. Vocês têm perguntas aqui? Deixa eu ver o chat. Professor, Oi. gostaria só de parabenizar pela excelente aula, e fica cada vez mais evidente que o advogado ele tem que se aperfeiçoar nesses outros métodos de composição. Até porque, na advocacia moderna, o advogado que não souber, pelo menos explicar para o seu cliente, ele vai ficar para trás, né? Tipo assim, observando sua aula, eu fico mais, tipo assim, cada vez mais convencido, tipo assim, mesmo que ele não procure atuar nessa área, ele tem que conhecer, para ele poder explicar de forma correta para o seu cliente. Era só esse comentário mesmo. Obrigado, Heleno. Sem dúvida, assim, mesmo que o advogado não esteja acostumado a usar esses caminhos, eu diria que cada dia mais, ainda que ele não esteja acostumado, ele vai usar, porque é inerente, é inevitável, né? Ele vai usar, mesmo que ele até não queira tanto, porque se ele não usar, ele vai ser tragado pelo mercado. O mercado vai dizer, olha, porque hoje as empresas querem um caminho que custa menos, o caminho que é mais rápido, o caminho que é mais eficiente. As pessoas não querem sofrer tanto, elas querem um caminho menos doloroso, o mais breve, o mais suave para elas. Então, o interesse delas é esse. Então, eu não tenho como me furtar a isso, porque a demanda vem do próprio mercado. As pessoas querem isso, esperam isso de você. E quando elas encontrarem, cada dia mais as pessoas estão esclarecidas disso. E quando elas encontrarem pela frente um advogado que sem uma análise específica do caso, apenas abstratamente contrário à ideia dessas soluções, eles vão ver que o advogado é refratário a essa ideia e que é isso que elas querem resolver o problema o mais rápido, da forma menos dolorosa, da forma mais econômica possível, e que o advogado é simplesmente refratário a isso, elas vão entender que aquele advogado está fora do que elas têm como expectativa de um profissional para ajudá-las na solução daquele problema. Então, elas vão procurar outro profissional que tenha uma visão um pouco mais ampla sobre tudo isso, né? Mais completa. Então, mesmo quem não está hoje, estará amanhã, ainda que não faça por querer tanto, mas por força do mercado e das circunstâncias, precisará estar.
Então, se a gente vai precisar estar, é melhor que a gente esteja de coração, esteja com boa vontade e que se aproprie o mais rápido disso, porque assim a gente vai fazer melhor o nosso trabalho, né? Essa é a ideia. Bom, no nosso próximo encontro, nós vamos tratar, então, de como escrever uma cláusula de mediação e de arbitragem, que é um dos caminhos, como eu disse, e o compromisso arbitral também, mas é um dos caminhos que a gente viu lá, que a gente pode contemplar, ajudar os nossos clientes. E um dos passos que eu já recomendo desde logo, por que não escrever essa cláusula no seu contrato de honorários? Já pensou nisso? Por que não? Por que não pôr no seu próprio contrato de honorários? Vai ter algum prejuízo nisso? Eu, sinceramente, não vislumbro nenhum prejuízo em ter essa previsão no seu próprio contrato. E eu costumo dizer o seguinte, eu sou pai, tenho 4 filhos, e acredito que muitos dos senhores e senhoras aqui também sejam mães, pais, etc. E sabe que se a gente disser para o nosso filho, filho, faça assim ou faça assado certa coisa, e ele ouve a nossa orientação, entende a nossa orientação, mas se no nosso dia a dia ele observa o nosso comportamento, a nossa postura, e a gente age de maneira contraditória àquilo que ele está dizendo que é para ele fazer, o nosso exemplo vai ser muito mais impactante para ele do que a nossa palavra. E o que eu quero dizer com isso? Professor, que viagem é essa que você está falando de filho a essa altura? Mas o que eu quero dizer com isso? Como nós temos o dever de estimular a utilização dos meios adequados, como mais será poderoso esse estímulo se a gente der o exemplo? Então, veja, eu vou dizer para o meu cliente, use a mediação, use a arbitragem, mas lá no meu contrato eu coloco foro de eleição, fórum de Brasília, e não falo nada de mediação, nada de arbitragem, nada de nada. Eu estou agindo de maneira contraditória àquilo que eu quero orientar ele a fazer. Então, a forma mais poderosa de educação é pelo exemplo, né? Pela nossa própria postura, pela coerência que a gente vai ter com o discurso. Então, eu quero estimular esses caminhos, por que não colocar no meu próprio contrato? Quando eu falar dele e ele usar esse caminho para resolver o problema dele, e ele vai lembrar, você prevê no seu contrato comigo essa previsão, então deve mesmo ser um caminho bom, porque eu estou entendendo que você sabe o melhor caminho para você também, né? E se você escolhe esse caminho para você, me sinto confortável de escolher esse caminho para mim também. Então, acho que esse é uma pequena ilustração de como isso pode ser efetivo no próprio processo de despertar os estímulos necessários e a gente adotar no nosso próprio contrato de honorários essa previsão. Eu já há algum tempo adoto, a não ser que o cliente resista de maneira efetiva, mas eu já, nas minutas que eu já apresento com a sugestão da cláusula compromissória de mediação e de arbitragem, uma cláusula escalonada. Então, apenas para ilustração. E a gente vai trabalhar sobre tudo isso no próximo encontro. Me coloco aqui à disposição, se alguém quiser fazer qualquer pergunta, estou aqui absolutamente à disposição de vocês. Tranquilo? Sem perguntas? Então, não havendo perguntas, sei que o pessoal deve estar querendo descansar, já são 7h36, ou jantar, né? Deve estar com fome. Beijo para todo mundo e até o nosso próximo encontro, que é dia 16, né? Acho que é isso que tinha ficado programado, dia 16. Tá bom? Boa noite, professor. Obrigada. E se a pergunta surgir depois que acabou a aula, tem lá o grupo do WhatsApp. Põe a pergunta lá que eu respondo, tá bom? Não tem problema, não. Boa noite, foi maravilhosa a aula. Obrigado, fico feliz que tenham gostado.